Vamos lá para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, em que nós fazemos os nossos apontamentos, nossos comentários, apresentamos a ficha, as informações detalhadas sobre essa infração, para a gente dar aquela conferida. Então vamos lá para mais uma ficha de fiscalização, dessa vez da infração do artigo 230, inciso 6 do CTB, que tem essa tipificação de enquadramento aqui, ó. Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Então é aquela infração relacionada a problema com a placa, né? Tá aqui a tipificação resumida, ó. Conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade ou visibilidade. Problemas aí na leitura e que vão dificultar o trabalho, a atuação da fiscalização de trânsito, por mais que alguns condutores até achem, pô, isso é interessante, ele não vai conseguir me ver fazendo alguma coisa errada. Pô, mas essa não é a lógica, né? A lógica é que todos ali estejam em condições iguais, né, de serem identificados caso pratiquem alguma irregularidade no trânsito. Está aqui o código de enquadramento, que é o 660-20, e essa é uma infração de natureza gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos. Mas no prontuário do proprietário do veículo. Então perceba aqui um detalhe interessante, né? Como a gente está falando de uma infração relacionada ao veículo, então a responsabilidade recai sobre o proprietário, ainda que tenha sido outra pessoa que tenha conduzido o veículo. Exemplo, eu estou conduzindo o seu veículo emprestado e a placa não está com condição de visibilidade ou legibilidade, vai haver autuação, mas a pontuação vai ser registrada no seu prontuário, porque você é o proprietário do veículo e eu estava apenas na condução, não tem nenhuma responsabilidade para mim. O proprietário pode transferir a pontuação e indicar ao réu infrator? Também não, porque o infrator é o proprietário por previsão expressa no texto da lei, beleza? Vale lembrar ainda que essa constatação da infração pode ser feita sem abordagem. E esse é um ponto, cara, que é curioso, né? Veja, como é que a placa está sem condição de visibilidade ou legibilidade, né? E o agente da autoridade de trânsito conseguiu fazer a leitura da placa para poder fazer a autuação, tá? Bom, vocês vão perceber aí na ficha, né, que às vezes é possível fazer a leitura, mas a placa ela não está na condição que deveria estar conforme as normas que tratam sobre o tema. É isso que eu vou explicar para vocês e justifica o porquê de ser possível uma autuação dessa sem abordagem. Mas vamos lá, é bem discutível esse ponto. Realmente algumas pessoas, inclusive quando são autuadas, recentemente uma pessoa até falou comigo, foi autuado por esse motivo aqui, né, mas eu até expliquei isso, olha, por isso que eu até coloquei essa ficha aqui para a gente gravar. Eu disse, pô, mas era possível fazer a leitura, mas a placa não estava da forma como a legislação estabelece. Ah, mas isso é errado, enfim. Bom, tá na ficha, tá na legislação, né, assim que vai funcionar. Qualquer questionamento pode ser feito na própria defesa ou recurso administrativo ou até na justiça, conforme o caso, né? A penalidade prevista aqui é a de multa, por se tratar de uma infração de natureza gravíssima, R$ 293,47. E a competência para fazer essa autuação é do órgão de trânsito do Estado, rodoviário, e também do órgão de trânsito do município. Ah, mas não tem município aí, você está escrevendo por quê? Porque a Lei 14.599 de 2023 ampliou essas competências para fiscalização, independentemente da existência de convênio. Como a mudança ocorreu em junho de 2023 e o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a versão em vigor é a Resolução 985 de 2022 do CONTRAN, ele ainda precisa ser atualizado e deve ser atualizado, por isso que teremos em breve uma nova versão. Mas isso não impede que o órgão de trânsito do município, independentemente da existência de convênio, faça esse tipo de fiscalização. A medida administrativa prevista aqui é a remoção do veículo e a conduta não caracteriza um crime de trânsito. É um fato atípico sob o ponto de vista criminal. Vamos lá dar uma olhada aqui em que hipótese se autua por esse tipo de infração. Quando não se autua, vamos ver as definições, procedimentos e alguns exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Então vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó, quando é que se autua por essa infração? Quando é que caracteriza essa infração? No inciso 3 do artigo 230 do CTB. Está aqui, ó. Veículo com qualquer uma das placas
com um grupo alfanumérico total ou parcialmente sem visibilidade ou legibilidade. Então perceba, ó, chama a atenção para isso aqui, ó. Veículo com qualquer uma das placas. Às vezes o cara diz, pô, ele me autuou, estava num carro, ele me autuou porque estava aqui um número apagado na placa dianteira, mas ele viu a placa traseira. Então é infração. Ou ele está só parcialmente sem visibilidade. Ainda assim foi possível constatar a infração. Foi isso que eu expliquei. Por isso que eu acho interessante, né? Por mais que a gente considere meio estranho, como é que ele está autuando sem visibilidade e legibilidade, mas ele conseguiu autuar sem abordagem. Tá aí a explicação. Tá? Então vamos lá, ó. Veículo com qualquer uma das placas com um grupo alfanumérico total ou parcialmente sem visibilidade ou legibilidade. Aí tá lá, ó, sobre o banco da motocicleta, é aquele cara que dobra a placa da moto, por exemplo, para não ser identificado. Aí aqui já é mais difícil realmente pegar sem abordagem, mas quando aborda consegue fazer a autuação. Atrás do para-choque, né, também, às vezes ela está dobrada ali e tal. Às vezes isso acontece com um veículo de porte maior também, mas até por ação do tempo, enfim. Encoberta, olha o detalhe aqui, ó, encoberta por fitilho, papel, sacola plástica, etc. Levantada ou dobrada, né, ou afixada em ângulo inferior a 80 graus em relação ao plano longitudinal, apagada, com barro, né? Inclusive, faz alguns dias, né, que passei por uma situação, ia passando por uma situação dessa, né, tinha uma pequena interdição numa via que dá acesso aqui onde eu moro, e fizeram um desvio de, sei lá, acho que uns 100 metros mais ou menos, por um trechinho de terra batida mesmo, dava muita poeira, carro sujava, que era uma beleza, e vez ou outra dava aquela conferida, jogava uma aguinha na placa dianteira nem tanto, mas a placa traseira ela sujava legal, e aí eu sempre estava jogando aquela aguinha para evitar a bronca aí, né? Então lembrei desse exemplo aí, com graxa e outras situações que eventualmente possa ter apagado a placa de alguma forma, ali os caracteres, e dificultando a visualização, tá certo? Então tá aí alguns exemplos de situações em que se deve autuar nesse inciso 6 do artigo 230 do CTB. Vamos aqui para a coluna do quando não autuar. Para você que acompanha o canal, você já ouviu essa explicação várias vezes, né? Mas para você que está vendo pela primeira vez, está conhecendo agora o canal, ou de repente cometeu essa infração e está em busca de informações mais detalhadas, às vezes até para fazer uma defesa, um recurso, não sei. O que é esse quando não autuar aqui que você está vendo essa coluna? Quando não autuar? É porque a conduta especificada aqui ou não é infração, então seria um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional que a própria ficha indica para a gente qual seria. Então vamos lá dar uma olhada aqui nas hipóteses do quando não autuar. Primeiro, ó, fundo da placa sem pintura ou com cor diferente da regulamentada. Aí perceba, ó, não é que não seja infração, é infração, mas não nesse artigo 230, inciso 6, mas é infração no artigo 221 do CTB. Então é outro tipo infracional. Segundo, quando a obstrução da visibilidade for devido a engate de reboque ou por ou transporte eventual de carga ou bicicleta, desde que haja a segunda placa traseira visível, lacrada e iluminada. Aí beleza, velho. Não é infração. Inclusive, essa questão de segunda placa traseira por conta de transporte eventual de carga, se você quiser, resolução 955 de 2022 do CONTRAN. Tem vídeo aqui no canal, uma playlist com algumas resoluções gravadas e comentadas, né, em vídeo. Você pode dar uma conferida depois se você quiser. Quando terminar esse vídeo, você vai lá, dá aquela olhadinha, que vão ter as informações sobre isso, essa resolução de maneira mais detalhada, se for do seu interesse, claro. Terceiro, ó, veículo efetuando transporte de carga ou bicicleta ou possuir engate encobrindo total ou parcialmente a placa traseira, sem possuir segunda placa. Aqui a bronca é essa, ó, sem possuir a segunda placa. Aí autua, só que autua lá no inciso 4 do artigo 230 do CTB. Perceba que a infração é em outro tipo infracional. E é comum essa questão de engate, viu, gente? Eu faço até um parênteses aqui. É comum essa questão de engate e reboque. Tem uma resolução sobre engate, quem quiser, ó, vai lá dar uma conferida. Resolução 937 de 2022 do CONTRAN, ela trata sobre engate de reboque. Vai lá dar uma conferida sobre isso, se for sua dúvida. De repente você foi autuado por isso aí, enfim, ou tem receio, ou quer estudar mais sobre o tema, vai lá dar uma olhada na resolução 937 de 2022 do CONTRAN, que trata sobre engate de reboque. Ela revoga a norma anterior sobre o tema,
que era a resolução 197. Né? Então, o que acontece aí, pessoal? Às vezes o cara coloca um engate que não é para aquele veículo, ou aquele veículo sequer poderia ter engate, não tem ponto nem a coragem, não tem previsão nenhuma no manual do proprietário, aí o cara vai lá, mete o engate, né? E aí o engate naturalmente vai acabar encobrindo a placa, ó, é infração, tá certo? É infração. 4 aqui, ó, veículo com tinta ou película reflexiva sobre as placas, sobre os caracteres legíveis e visíveis, né? Aí se autua aqui, né, no inciso 3 do artigo 230 do CTB. Já cheguei até a ver vídeo na internet sobre isso, pessoal colocando uma película refletiva, assim, quando o agente vê, não tem nada, né? Mas, por exemplo, num flash de câmera, ele oculta aquele número. Então isso é para dificultar, por exemplo, a identificação num radar. Aí não pode, né, velho? Inclusive, a depender da situação, né, pode até ter, dependendo do tipo de adulteração que é feita, pode até ter responsabilidade criminal, né? Lá no Código Penal tem previsão disso aí. Tem vídeo aqui no canal também que eu falo especificamente sobre o tema. 5, ó. Veículo com placa que, por meio de aposição de qualquer material, seja ele adesivo, tinta, etc., ou por remoção parcial da pintura, induz a leitura de um caractere, letras ou números da placa, por outro. Aí se autua no inciso 1 do artigo 230 do CTB, tá certo? Não tem informações complementares aqui na ficha, só para constar. E vamos lá dar uma olhada nas definições e procedimentos. Tem alguns aqui que são bem importantes para a gente compreender essa infração. Vamos lá, ó. Primeiro, distância de visibilidade diurna. A placa deverá estar disposta de modo que seja legível de dia e com tempo claro a uma distância mínima de 40 metros do eixo do veículo, que é do seu centro, com o agente na posição em pé com o veículo parado. Aí vem aqui agora, ó, distância de visibilidade noturna. A placa traseira deverá estar disposta de modo que seja legível à noite a uma distância mínima de 20 metros do seu eixo do veículo, que é o seu centro, né, com o agente na posição em pé e com o veículo parado. Tá aí. Terceiro aqui, ó, plano da placa. A PIV. PIV é placa de identificação veicular, tá certo? Se você quiser mais informações sobre as placas, dá uma olhada na resolução 669/2022 do CONTRAN. Deve ser afixada no habitáculo. O habitáculo é onde fica a placa, aquele espaço ali onde vai ficar a placa. Deve ser afixado no habitáculo original do veículo em primeiro plano, na extremidade traseira e dianteira em posição vertical, sem qualquer tipo de obstrução à sua visibilidade ou legibilidade. Tem exceção para isso aí? Tem. Vai dar uma olhada na resolução 969 para a gente não misturar as bolas aqui. 4. Plano PBT, que é peso bruto total, 3.500 kg. Admite-se para os veículos de carga ou especial com PBT superior a 3.500 kg que a placa traseira possa ser posicionada a uma distância afastada da extremidade do veículo, desde que garantindo um ângulo máximo de visibilidade de 45 graus entre a extremidade superior da placa e a extremidade do veículo. 5. Fixação da placa. A placa de identificação veicular deve ser afixada Sim, isso aqui é importante, viu? Muito importante isso aqui, ó. A placa de identificação veicular deve ser afixada no habitáculo original do veículo em primeiro plano, na extremidade traseira e dianteira em posição vertical, sem qualquer tipo de obstrução à sua visibilidade ou legibilidade. Olha agora essa parte aqui, ó. Nos casos em que não for possível afixar a PIV, placa de identificação veicular dianteira ou traseira, no eixo central do veículo ou em seu habitáculo original, ela deverá ser afixada preferencialmente no quadrante direito, ou seja, do lado mais direito, na parte mais à direita do veículo. Eu já vi isso em veículo importado. Certa vez um veículo importado não tinha um espaço ali ou não cabia a placa, né, e aí admite-se uma redução de até 15 centímetros das proporções, de 15%, perdão. 15 centímetros é metade da placa, né? 15% do tamanho da placa, previsto lá na resolução 969, para que ele caiba no habitáculo. Ainda assim tem situação que ele não cabe, então pode colocar no quadrante direito. Sexto aqui, ó, suporte da placa. Quando utilizado suporte específico para a fixação da placa, esse não poderá encobrir nada além da borda da placa. Tampouco possui elementos refletivos ou luminosos, senão pode caracterizar a infração lá no artigo 221 do CTB, viu? E vamos aqui para os exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Não tem uma
previsão expressa nessa ficha de preenchimento do auto-infração, assim como determina o próprio manual para fins de preenchimento. Mas você que acompanha aqui o canal já sabe, a gente tem aquele entendimento de que deveria sim ser preenchido para você ter o máximo de detalhamento possível naquela conduta, conferindo ainda mais solidez ao ato administrativo que está sendo produzido e também segurança jurídica, tanto para o particular quanto para a própria administração pública, né? Mas o CONTRAN entende de forma diferente, que basta dizer que a canetada foi naquele dispositivo legal que está na paz, né? E, enfim, vamos embora. Olha, vamos lá para alguns exemplos de informações aqui, de informações que devem constar no campo de observações do auto-infração. Primeiro, placa traseira com barra, dificultando a legibilidade dos caracteres. Segundo, placa dianteira com os números 3 e 5 apagados. Terceiro, motocicleta com placa dobrada. 4, veículo de carga com a placa traseira encoberta pelo para-choque, dificultando sua visibilidade. 5, motocicleta com placa com a tinta dos caracteres descascados, impossibilitando sua legibilidade. Então tá aí, pessoal, a ficha de fiscalização dessa infração do inciso 6, né, do artigo 230 do CTB. Se você quiser ter acesso a essa ficha aqui e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é muito fácil. saladetrânsito.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. Não precisa baixar nada, instalar nada, tudo online, bem organizado. Se você quiser também, lá tem a opção de você fazer o download do manual completo para o seu celular, tablet, computador, o que você quiser. Até para a sua máquina de escrever, você consegue também. Ó, a pessoa ficou com dúvida, gente? Fique à vontade, concorda, discorda, vai deixando aí nos comentários, né? Você que acompanha o canal, você já sabe. Deixou nos comentários, estou acompanhando, a gente vai tentando ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.